Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Simplifica. Eu sou Adilson Moreira e hoje quero comentar para você, fazer uma análise sociológica de uma notícia que não é muito boa. Na realidade é péssima para o Brasil e para mais de 5.000 pessoas que ficaram desempregadas. O fechamento da Ford no Brasil. Vem comigo. Bom, após mais de um século de atividade no Brasil, a Ford anunciou essa semana, na segunda-feira, dia 11, que irá fechar o fechamento de suas fábricas no Brasil, né? Você tem aí o fechamento de Camaçari, na Bahia, Taubaté, em São Paulo, e ainda em 2021 a unidade de Horizonte, no Ceará, também será fechada. Bom, depois de um século de atuação no Brasil, basicamente 101 anos, a Ford estava no Brasil em 1919, um pequeno empreendimento, depois foi crescendo, se multiplicando, começou com o modelo T, que foi revolucionário na indústria automobilística, e depois de um século produzindo no Brasil, a Ford anuncia o fechamento, o encerramento de suas atividades no Brasil. Vamos tentar entender um pouco dessa lógica, dessa questão econômica no Brasil. O primeiro elemento que eu queria citar para você é uma mudança de paradigma da nossa sociedade. Você tem, desde o modelo T, toda uma concepção automobilística. Olha, por exemplo, os Estados Unidos, quando eles estavam em pleno desenvolvimento, nos anos 20, após a Primeira Guerra Mundial, surgiu nos Estados Unidos uma frase que representava um pouco desse movimento, que era o American Way of Life, o estilo de vida americano. Dentre outras coisas, o automóvel era sinal de status e poder. Por isso até começou a se falar naquela época que o sonho americano era um automóvel em cada garagem. Pois é, esse modelo norte-americano, esse paradigma, essa concepção se espalhou pelo mundo e ela começou a chegar nos países da América Latina, na América do Sul, a partir dos anos 50 e anos 60. Por exemplo, ele se desenvolveu. Bom, a fábrica se instala em 1919, começa a produzir no Brasil, mas ele se populariza nos anos 50 e nos anos 60. E aí você tem o modelo rodoviarista sendo adotado, o JK como um garoto propaganda, as fábricas ganhando do Estado brasileiro incentivos fiscais, subsídios para começar a sua produção local. Beleza, tudo eram só alegrias, flores, e a indústria automobilística se tornou o carro-chefe da nossa industrialização. Por isso que a saída da Ford no Brasil é algo a se pensar. Representa uma mudança de paradigma para a nossa indústria. Alguns especialistas estão falando, inclusive, em desindustrialização do Brasil. Esse processo começa a se modificar. E até porque também, como eu falava, para muitos nos anos 50, 60, depois 70 e 80, o sonho era ter o carro, o automóvel. E aí, com o passar do tempo e a mudança de paradigma e os novos valores nas grandes cidades, cheias de automóveis, com seus engarrafamentos, saturou o mercado brasileiro. Ou seja, você já tem muitas pessoas com novas concepções, a gente vai chamar aí de contracultura, né? Uma outra concepção, ou seja, não é mais prioridade para muitos, não é mais sonho de muitos possuir um automóvel. E além disso, aqueles que desejam ter automóveis, eles já desejam ter outras tecnologias, por exemplo, um carro elétrico e não mais a gasolina. E aí a Ford, ela não teve a capacidade nesses tempos todos de se adaptar a esse processo todo de mudança de paradigma. Primeiro ponto, mudança de paradigma. Segundo ponto, impactos da pandemia. Bom, na realidade, a Ford, ao anunciar o fechamento das suas fábricas, ela diz que desde 2013 ela já estava enfrentando um processo de crise constante. A matriz já tinha que ajudar a manter as filiais da América Latina, porque a Ford perdeu o mercado como um todo. Então o impacto da pandemia só é aquela história, é o bêbado na beira do precipício e a pandemia acabou empurrando este bêbado precipício abaixo. Parou a produção, diminuiu a compra, você tem pátios lotados e
por consequência a crise se agravou nesse sistema. Por exemplo, em 2019 e 2020 a Ford fechou como a quinta montadora do país, ok? Com apenas 7,14% do mercado consumidor no Brasil. Para aquela que já foi hegemônica, ela foi perdendo espaço para as novas montadoras, novas fabricantes que surgiram com outras tecnologias, como já falamos. Por exemplo, em 2020 ela conseguiu ainda vender aproximadamente 120 mil carros, não contando aí caminhões e outros utilitários, ok? Bom, o fechamento da fábrica da Ford no Brasil representa uma perda direta de 5 mil empregos e aproximadamente mais 6 mil vagas indiretas, né? De toda essa cadeia produtiva que existe no Brasil. Então o pessoal sente muito isso e essa vai ser uma grande perda para o Brasil também. Um terceiro ponto que nós temos que considerar é o que os economistas estão chamando de custo Brasil. Esse custo Brasil inclui a desvalorização da moeda, por exemplo, frente ao dólar, que dificulta muito essa ideia, tá bom? A perda de mercado recente e uma polêmica que, segundo alguns colocam, seria a questão do fim dos subsídios que o governo federal dava para a fábrica Ford. Bom, o que são os chamados subsídios? Não é que o Estado, claro, existem diversos modelos, ele não dava dinheiro diretamente para a Ford. Na realidade, os subsídios, eles são isenções fiscais. Na realidade, o Estado deixa de receber da Ford, em parte. Existe um subsídio que são financiamentos junto ao BNDES, esse sim, a juros mais baixos, etc. Mas em grande parte são impostos que o Estado, que o governo, seja ele federal, estadual e até municipal, não recebe. Eles dão concessões para que essas empresas, isso acontece com todas as empresas no Brasil, o Estado acaba atraindo essas empresas, ok? E olha que o Estado fez toda a cartilha neoliberal, redução de gastos, flexibilização das leis trabalhistas, fragmentou os sindicatos, enfraqueceu os movimentos operários, justamente para que as empresas pudessem se instalar e gerar empregos. E agora a Ford anuncia a saída do Brasil. Como toda empresa no sistema capitalista, a ideia é sempre o lucro. Não importa aí as famílias, as milhares de famílias que ficaram agora para se recolocar no mercado de trabalho depois de tantos anos nas fábricas da Ford. Então queria comentar com você essa notícia hoje, nessa nossa análise sociológica. Não é possível que chegou até aqui e não curtiu o vídeo. Curte o vídeo, se inscreve no canal para que a gente possa cada vez mais produzir vídeos para a internet. Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser.